a Umbanda é uma religião? Umbanda é uma religião. Sim. Tá? Antigamente, via-se a Umbanda como uma seita, mas na verdade ela não é. Tá? Uma seita, ela é um grupo pequeno de alguma outra situação. Uma religião, ela envolve milhões, né? Uma coisa muito maior que se torna religião, tá? A Umbanda, ela foi instituída pelo Fernandino Zé de Moraes, em 1908, né? Foi instituída a religião da Umbanda nessa época, e de lá para cá houve muitas mudanças dentro da religião, né? Muitas melhoras e algumas pioras, né? A gente sempre tem que olhar os dois lados da moeda, porque hoje a Umbanda, ela é muito diversificada, né? Ela começou com o Zélio, numa determinada fração, onde existia-se apenas a presença de alguns espíritos, né? Preto velho, caboclo, criança, e isso foi se estendendo para novas linhas, que nós chamamos, que são as linhas de mediunidade, linhas de espiritualidades, vamos falar assim, que hoje a Umbanda, ela trabalha com 7 linhas, né? O que seriam essas 7 linhas? São linhas de espíritos que trabalham em uma determinada razão, né? Nós temos hoje a linha de caboclo, a linha de preto velho, a linha de baiano, a linha de marinheiro, a linha de crianças, né? A linha dos Exus e pombogiras e algumas outras linhas que se agruparam como as linhas de cigano, que é uma outra etnia, mas que hoje também convive muito bem dentro da Umbanda. E a gente vai fazendo esse trabalho, essa ligação espiritual, porque a gente costuma falar que a Umbanda, ela é universalista, ela acolhe todas as etnias de religião, né? Não existe ali um preconceito sobre você ser de uma religião ou outra. Não, a Umbanda, ela te abraça. Ah, interessante. E ela Quer dizer, não deixa por exemplo, você... eu sou cristão, eu até já falei isso em outro podcast, tinha uma pastora aqui, né? Sim. Eu sou um cristão, daqueles cristãos assim, que lê a Bíblia e tenta seguir, mas eu não vou em nenhuma religião. Sim. E se eu fosse na Umbanda, eu seria acolhido. Exatamente. Tá. A Umbanda, dentro da Umbanda não existe preconceito quanto a isso, né? Você pode ser católico, evangélico, judeu, muçulmano. O que importa é a missão de ajudar, né? A missão de te fazer ficar bem, né? Porque as pessoas, quando procuram a Umbanda, elas estão com algum problema. Ou problema espiritual, que é o mais notável, ou problemas emocionais, ou problemas financeiros. Alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa que ela sente a necessidade de procurar um terreiro de Mas que tem por Umbanda. curiosidade também? E existe muitas pessoas que vão por curiosidade para se encaixar numa religião. Como que isso funciona? Às vezes a pessoa, ela está sem religião, ela não sabe qual é o chamado dela, né? Ela foi na igreja católica, não se sentiu à vontade. Ela participou dos cultos da religião evangélica, mas também não se encontrou ali. E ela vai na Umbanda e ali ela se encontra. Então ela teve um chamado, né, que nós chamamos de chamado para a religião, né? Porque toda religião você tem um chamado, você tem um encontro, né? Nós, a população, o Brasil, né, é um estado católico, né? Dentro do país, o que rege a maioria é o catolicismo, né? Que já vem desde os portugueses. Sim. Então, nós nascemos em berço católico, né? Só que com o passar do tempo, o que acontece? As pessoas crescem e vão conhecer outras religiões. O que aconteceu né? comigo. Minha que família é natural. toda católica, eu ia na igreja, até uma coisa que eu critiquei na época, a igreja mudou muito, mas assim, eu era criança, eu só tomava bronca. Porque o padre falava, eu não entendia nada, o alto-falante horrível, né, que tinha na igreja, não entendia nada do que ele estava falando e eu queria fazer alguma coisa. Eu era criança, eu queria me mexer. Nossa, eu tomava cada bronca. Aí você vai falando assim, mas isso que é a religião, isso, aí você começa a procurar outras coisas, né, outras religiões. Talvez isso, pela curiosidade. E isso atrai muita gente. Por quê? Porque a pessoa, ela desconhece o assunto e ela vai numa gira, né, que nós chamamos de gira de atendimento. Gira por quê? Porque ali as pessoas giram energia, né? Circula energia. Eu ia te perguntar, por que chama gira? Porque circula-se energia lá, né? Então a gente chama de gira. E quando o médium, ele é de incorporação, a gente chama ele de girante. O que é um médium girante? É aquele médium que recebe espírito. O médium não girante é aquele médium que ele não recebe espírito, ele fica dando assistência aos espíritos, né? Que nós chamamos de cambono. O que é essa assistência? Assistência ao espírito?
o espírito chega, baixa no meu corpo, por exemplo, e a pessoa do lado vai dar assistência ao guia. O que o senhor está precisando? Entendi. Você vai ter uma conversa com a entidade, a pessoa fica do lado, porque tem algumas coisas que quem está passando em consulta não vai entender. E ali a pessoa está como intérprete, falando, olha, isso que eu ia falar, é o intérprete. Exatamente. Né? Ajuda. Isso, ajuda. Interessante. Né? Então, nós temos todo esse suporte, né, dos médiums que não incorporam. E isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu sou médium e não incorporo, então não tenho valor. Não, o seu valor é muito grande.